dois, três. Bem-vindo, Caio, ao podcast do Profissão Artista. Muito feliz que você topou este papo. Bem-vindo, obrigado. Quer dizer, bem-vindo, digo eu. Ou quer dizer, obrigado, digo eu. E tô feliz de estar aqui, Espero que consiga agregar ao programa e somar aos outros convidados. Com certeza. Bom, para quem não sabe, o Caio e a gente fez faculdade juntos, né, de arquitetura, e cada um foi para um lado, assim. Queria até que você contasse um pouquinho, assim, Caio, depois, né, a gente fez arquitetura no Mackenzie, o que te levou, qual é a sua conexão no mundo da arte hoje, assim, qual que é um pouco da sua história? Tá bom. Sim, foi um caminho longo, mas hoje eu tenho orgulho, assim, fico feliz de ver que foi muito coerente, assim, como as coisas foram se puxando e até coisas que eu fui entendendo mais tarde, sabe? De olhar para trás e enxergar essa coerência, assim, nossa, não é à toa que eu tinha esse interesse e as coisas se encontraram em tal ponto. Então, isso foi muito legal de ver. Tipo o quê, assim, algo que você olhou para trás? É legal esse exercício, né? Porque às vezes a gente tem que parar para pensar mesmo sobre isso. Sim, mas quer que eu já faça histórico agora? Não. Pode mandar, manda aí. Ah, sim, né? Eu acho que eu entrei na faculdade de arquitetura muito porque, mesmo naquela época, eu tinha uma visão de que era uma área criativa, histórica e também relacionada a pessoas, né? A relação entre pessoas e espaços e tudo mais. Mas, assim, desde meados da faculdade, sei lá, segundo, terceiro ano, eu já entendi que a, a minha pira não era arquitetura como construção técnica, né? Como soluções técnicas, construção civil, projeto. Eu tinha muito mais interesse pela arquitetura como um fenômeno de espaços e pessoas e como isso acontecia no espaço urbano, né? Então sempre fui me interessando pela questão da fenomenologia urbana, assim, né? As dinâmicas da cidade, o que torna um lugar agradável ou não, o que faz um bairro perder o caráter que tinha ou não. Enfim, mas eu fui me aproximando de arte, eu sempre tive interesse de arte, e o meu último estágio antes de se formar foi no escritório que fazia expografia para exposições grandes, assim, tipo essas exposições no Sesc para criança, que aí tem vários núcleos, vários módulos, então a gente fazia toda a parte técnica dessas exposições, então toda a cenografia, solução de iluminação, blá blá blá, chama, né, consultores, gerenciar fornecedores e tal. Então a parte técnica foi o meu meio de entrada, assim, para a arte. Então, né, quando eu me formei, eu continuei nesse escritório mais um tempo, fazendo estágio. Pouco tempo depois apareceu a oportunidade de um estágio no MoMA, em Nova York, na exposição da Lygia Clark, e foi, né, era uma grande retrospectiva, né, a primeira grande exposição dela lá, tudo mais, e foi realmente um momento em que eu tomei a decisão, assim, eu vou partir para esse lado, e foi muito incrível, assim, né, a experiência de estar lá nesse museu gigante, entender como os departamentos se relacionam, da onde nasce a ideia de uma exposição e como isso vai crescendo. E lá eu me envolvi com muitas coisas que eu fui entender minha paixão e começar a trabalhar muito tempo depois, né, a questão de reapresentar instalações e performances efêmeras, né, como que você apresenta uma performance que foi feita nos anos 70, como que você reconstitui isso hoje em dia, né, como que se faz as réplicas das coisas. Mas enfim, foi uma experiência muito incrível inicial, e é logo que eu voltei de lá, eu já comecei a trabalhar em galerias de arte aqui em São Paulo, como produtor, assim, ainda, né, então o produtor executivo em galeria, ele faz meio que o papel do arquiteto coordenador, assim, né, quem tá meio que de olho em tudo, assim, quem vai fazer a cenografia, pessoal da gráfica, se o artista encomendou tal peça e tá pronto ou não, então era muito interessante, porque era um momento em que a gente tinha que transformar os sonhos do artista em realidade, a visão do artista em realidade, assim, então, sabe, de coisas bem assim, eu quero colocar uma TV plana no teto e o som vem do chão e blá blá blá, tá, e como que você faz isso acontecer num espaço físico real da galeria em que você não pode quebrar tudo e fazer tudo de novo, então isso era muito interessante, assim, e somado a isso eu entrei numa pós-graduação de crítica e curadoria porque eu tinha muito interesse em
me dá uma base bibliográfica melhor, assim, de estética, de questões de crítica, de arte histórica e contemporânea, assim. Então, eu pouco a pouco fui dando esses passos para sair um pouco da questão técnica, executiva, e ir mais para a área de teoria e conteúdo, assim, de produzir conteúdo. E eu admito que inicialmente eu tinha assim uma expectativa, ou um sonho meio de tipo, eu quero ser curador, assim, né, essa ideia do curador que monta o seu projeto e escolhe obras para traduzir uma ideia, mas esse meu envolvimento com produção, de estar junto com o artista encontrando soluções, e foi depois o que foi me levando para o mestrado que eu estou fazendo hoje de museologia, eu fui sentindo que eu estava muito mais perto, muito mais próximo do néctar da arte, e de exatamente o que é o trabalho do artista, nessas questões de produção e de catalogação, de entender exatamente o que é o trabalho do artista, para como isso vai ser catalogado, como isso vai ser preservado, como isso vai ser exposto. Então, aos poucos, eu fui me distanciando dessa questão de querer ser o curador, e fui vendo que o meu lugar estava muito mais nesse interesse bastidores, assim, mas são bastidores, vamos dizer assim, só para o público, mas na verdade eu estou totalmente colado, Essencial. tô totalmente colado em entender como artista como isso vai ser apresentado, como isso deve ser documentado, preservado, para que isso sobreviva com a mesma potência no futuro, assim. E isso eu fui entendendo ao longo do tempo, que essa é uma visão, né, uma abordagem pela qual eu entendo a arte, eu gosto de ver arte, e que se aproxima muito da arquitetura, que é da arte como um projeto, né, que você junta intenções conceituais com suportes materiais para que eles trabalhem juntos e signifiquem juntos, né, se misturem, se às vezes ficam em conflito, para somados chegar a um trabalho, assim. Então, eu fui muito entendendo, isso que eu quis dizer de entender ao longo do tempo, ver como essa formação em arquitetura, ela nunca me abandonou, assim, eu nunca exerci, né, a questão técnica de arquiteto, eu nunca assinei uma RT na vida, mas essa compreensão, né, essa natureza do arquiteto que pensa projeto, conceito, junto com técnica, isso sempre esteve presente, e foi o nicho que eu consegui entrar na arte primeiro, né, como essa produção executiva, e depois mais nesse campo da pesquisa de acervo, assim, na pesquisa que entende o que é o trabalho exatamente, para poder documentar e orientar a preservação, e orientar como que isso vai ser exibido no futuro. Então, essa coerência que eu vejo hoje em dia, assim, de ver como é um caminho. Então, sabe, eu nunca senti que eu abandonei a arquitetura, né? A arquitetura, e isso é uma das coisas legais, assim, a gente pode até ver na nossa turma que se formou com a gente, tem pessoas que foram para vários lados, mas são poucos que realmente, racharam e foram fazer coisas totalmente diferentes, assim. Eu acho que a arquitetura, ela é uma formação muito humana, assim, né, de ciências humanas, em que ela te dá uma perspectiva de como você encara os problemas, ou de como você vê a vida, de como você vê o seu bairro, o país e coisas assim. Então eu acho que é uma grande coisa de fundo, assim, que você nunca perde, assim, não importa para onde você vá, ela meio que molda a sua visão de como você entende o funcionamento significante, conceitual das coisas, mas também soluções pragmáticas de como que isso se dá no mundo real para construir, para ficar bom, para durar, para poder fazer de novo e tudo mais, assim. Sim. Não, concordo plenamente. Acho que a arquitetura é uma base e que dá um leque gigante, né, de opções e de infinidade de coisas. Mas o que eu acho interessante também, Caio, é que, assim, muita gente tem essa concepção de quando você faz uma transição, né, ou muda um pouco de área, que você abandona algo. Mas, na verdade, a gente nunca abandona nada na nossa vida, né? Porque tudo a gente vai somando e construindo. Então, assim, é difícil você romper. Acho que mesmo as pessoas que rompem, de alguma forma tem algo ali daquela experiência, daquela vivência que ela vai levar para frente, né? Então, acho que é. Sim, sim, exatamente. Assim, é claro que, né, as pessoas passam por muitas coisas e tem pessoas que se encontram em momentos que não veem sentido em nada do que elas estão fazendo e precisam fazer uma separação, um novo começo, mas eu me sinto muito privilegiado, assim, de ter sempre tentado pautar essa coerência, assim, eu sempre achei que as minhas experiências anteriores me alimentam para o que eu quero fazer a seguir, assim. Então,
falando em termos, né, de carreira, de currículo, de coisas assim, né, eu sempre consegui achar nas minhas experiências anteriores algo que soma para a próxima, sabe? Nunca nada foi descartável de algo que, eu resolvi tal ano fazer tal coisa e hoje, não, isso não tem nada a ver, assim. Uhum. Mesmo, né, um dos escritórios que eu trabalhei antes de fazer essa decisão, quando eu fui para o estágio no MoMA, que realmente foi uma decisão de investir na arte, assim, era um escritório que fazia acústica para salas de espetáculo, assim, para teatros e salas de espetáculo, e desde, tipo, auditórios pequenos até, tipo, home theater super alto nível na casa de milionários, mas até, por exemplo, fazer a consultoria da Sala São Paulo, que é a maior sala de espetáculo da cidade, assim. E era uma coisa super técnica, mas era algo que me instruiu muito, porque tinha muito essa questão, né, de entender qual é a demanda do artista, qual é a demanda do músico, o que ele precisa em termos de acústica, e ao mesmo tempo o prédio precisa funcionar de maneira real. Então, de tentar unir esses desejos que são imponderáveis, né, de como o artista quer se ouvir, como cada espetáculo tem que variar, né, umas salas de espetáculo que recebem desde um pianista sozinho até uma peça de teatro, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, conseguir entender essas demandas e unir elas, assim. Então, isso me alimenta até hoje, assim. Então, eu não trabalho mais com isso, eu não faço mais projeto para sala de espetáculo, mas a experiência de ter que unir essas várias coisas em um projeto só pode ser aplicada para muitas outras coisas, assim. Então essa continuidade é muito legal de observar. Não, e esse ponto, você como ponto conector, né? Você sempre olha algo, tipo o artista, no caso, e um espaço, ou uma demanda, né? Ou algo assim. Você vira meio que essa conexão, você vê os dois lados e cria soluções dentro disso, né? Super interessante. Sim. Isso foi muito gostoso também, desse meu período trabalhando como produtor em galerias, que era conciliar essas coisas, né? Conciliar a vontade do artista com o fornecedor disponível, com os materiais disponíveis, né? Eu trabalhei em galerias que tinham muitos artistas internacionais que vinham produzir aqui, né? E muitas vezes eles ficavam aqui 2, 3 meses produzindo antes da exposição. Então essa adaptação, né? Ver que o fornecedor que o cara tem na França não é o mesmo que tem aqui, e coisas muito diferentes. Eu até cheguei a trabalhar numa exposição com um artista cubano, que apesar de ele ter uma boa carreira internacional, né, mas ele trouxe como assistentes os primos dele, que nunca tinham saído de Cuba. Que Aí, legal. e aí, tipo, na primeira semana que eles estavam aqui, eu e uma outra assistente, levamos eles na Leroy Merlin. E os caras ficaram assim, nossa, nunca vi tantas opções de espátulas de cimento na minha vida. Então são experiências muito incríveis, assim, sabe, que mesmo na correria, mesmo sendo coisas, né, que são pragmáticas, cronograma, essas experiências marcam muito, assim, como você enxerga essas coisas, sabe? Não, são níveis de realidade, de perspectiva de mundo, né? Totalmente diferente. Isso é muito legal. Sim. E como que é, assim, curiosidade, assim, quem escuta esse podcast não são só artistas, né? Mas tem muitos artistas também. Como que era essa sua relação com o artista? Porque, assim, você está lidando com um ser humano, né? De vários tipos, como você falou, cada um com sua bagagem, e que tem que entregar algo ali, né? Como que era você como essa posição de intermediador, né? Você tem que ter uma adaptação e saber estudar muito comportamento, porque você está lidando com gente o tempo inteiro, né? Como que foi essa experiência, assim, para você de lidar com essas pessoas, diferentes tipos de pessoas? A sensação que eu fiquei, acho que como produtor, nesse sentido, produtor executivo de exposição, eu senti que, às vezes, mesmo quando você e o artista não sabem o que exatamente, aonde a gente vai chegar, você vai aprendendo a fazer as perguntas certas. Então eu entendi que como produtor, assim, é a ideia de prever problemas e fazer perguntas, né? Então isso é uma coisa que, né, eu vejo muito isso, e mesmo na área da museologia, da preservação, que eu estou me inserindo agora, essa questão, assim, de que quando você está frente a uma situação que você não sabe o que vai acontecer, pelo menos você souber algumas das perguntas que podem disparar situações, ajuda, assim. Então, assim, as galerias nas quais eu trabalhei eram, né, galerias de setor primário, assim, que já se relacionavam com artistas que estavam em posições destacadas da carreira, assim, né? Poucas vezes eu lidei com a primeira exposição de um artista. Então, eram artistas que já sabiam muito bem o que eles queriam, no sentido de que já tinham um certo corpo de trabalho
de que eles já tinham as respostas para soluções, assim. Mas sempre foi muito, assim, esse momento inicial de sentar, fazer uma primeira reunião, entender quais são os materiais, quais são os fornecedores que a gente vai usar, e sempre foi muito, muito gostoso, assim. Mas o que sempre me interessou mais, isso, né, eu vejo também, né, essa linha do tempo, mesmo, vendo como mesmo quando eu trabalhava ainda como produtor, que só tinha que entregar e produzir o agora, eu já ficava muito preocupado em como as coisas iam sobreviver depois, né? Então, artistas que trabalham com materiais que precisam ser trocados, que precisam ser renovados, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma instalação com um artista que tinha uma peça que era uma batata de verdade, com laminazinhas de gilete, assim, que eram cravadas na batata, e ela ficava dentro de uma cúpula, assim, e ao longo dos dias ela vai apodrecendo, né? Vai escorrendo aquele sucozinho nojento da batata e tudo mais. Então, isso tem que criar procedimentos de como que você, por exemplo, se esse trabalho vai ser emprestado para outra instituição, como que você transmite essas informações, né? Então aí que foi entrando essa minha área interessada, assim, de pesquisa junto com acervo, porque você precisa documentar, assim, do tipo, precisa ser uma batata de tal tamanho, mas na Inglaterra a batata é diferente da batata do Brasil. Então eu voltava, eu sempre tinha essa coisa de voltar para o artista com 1000 perguntas, assim, de definir esses parâmetros, né? Então, se a gente não achar essas giletezinha, né, que vende nessas lojinhas de perfumaria, que outro tipo de coisa pode ser? Então, eu tô só dando um exemplo, assim, de como a minha dinâmica com os artistas sempre foi de trazer perguntas, às vezes, muito além do que ele está pensando agora, mas tentando prever problemas que estarão lá na frente, assim. Isso é muito interessante porque a gente vê como a partir dessas perguntas, o próprio artista vai entendendo melhor o próprio trabalho. Total. Porque essa é uma questão que acontece com toda pessoa, né? Quando você é pressionado a tomar decisões, você consegue entender melhor o que é importante para você. Sim. Então, será que é a lâmina? Será que é a batata? Qual é ali dentro do conceito o mais importante, né? Isso com certeza. então você fazer o cara, né, falando desse exemplo prático, entender o que realmente importa para mim é a marca da laminazinha, ela precisa ter esse tamanho, ou é simplesmente que seja uma superfície cortante, pode ser uma laminazinha de uma faquinha, se a gente não achar. Então, quando você pressiona o artista, ele consegue, às vezes, entender melhor o que essencialmente é a minha obra, assim. Isso falando, né, de trabalhos que não são pautados em objetos únicos, né, como uma pintura, um desenho, uma escultura, que é aquilo e aquilo tem que ser preservado. Então, essa minha experiência trabalhando com instalações que são construídas de materiais comuns, né, de pintura na parede, adesivagem, você tem que entender quais são os parâmetros que realmente definem aquilo. Qual que é a cor exata, qual que é o material, porque se você vai emprestar esse trabalho para um museu na Noruega, você não precisa enviar o adesivo daqui. Você manda os parâmetros, o desenho, e eles imprimem numa gráfica lá e fazem lá. Mas para ter essa facilidade, muitas decisões têm que ser tomadas, assim. Então, essa sempre foi minha principal troca, assim, com artistas, de fazer perguntas provocativas, assim, para pressionar eles a tomar decisões para entender exatamente qual que é o cerne do trabalho, assim, sabe? É uma questão de pensamento crítico muito grande, né? Que às vezes é isso, o artista está ali criando, mas não, peraí, vamos voltar ali e pensar criticamente sobre esse trabalho, né? Ou sobre essa solução, que seja. Sim, porque muitas vezes acho que as decisões vêm pelo que está disponível no mercado, né? Então o artista vai lá e compra tinta X, compra tal papel, compra tal coisa para montar o trabalho dele, mas tem a ver com as coisas que ele tem acesso, né? Se o artista está aqui morando em Brasília, no Brasil, e ele vai lá, ele compra as coisas que ele tem à mão e tudo mais, mas é difícil pensar, se você não tiver isso disponível daqui a 10 anos, o que vai acontecer, assim, né? Eu estava na minha pesquisa do mestrado, que tem exatamente a ver com isso, assim, com documentação de arte contemporânea. Eu tenho visto muitos, né, estudos de caso, conversados com artistas e tudo mais, e eu conversei com uma artista que ela tinha um trabalho que ela fez nos anos 80, que era um trabalho que era assim, ela juntou um monte de pedras de calçada, assim, calçamento, ela fazia como se fosse uma grande pilha e envolvia com uma tira de borracha,
e a ideia é que essa tira de borracha fosse se esgarçando, assim, né, e ao longo do tempo fica nesse limite do quase rompimento, sabe, as pedras começam a pesar, a borracha começa a esticar, e parece que a qualquer momento aquilo vai ceder, e você fica vendo os dois materiais se relacionando entre si, né, o peso da pedra e a resistência da borracha. E aí ela foi montar esse trabalho 20 anos depois, não encontrou a mesma borracha que ela comprou na época, e tinham essas perguntas, né? Eu encontrei a artista é a Márcia Pastore, na verdade, uma artista muito boa, que teve uma retrospectiva na Pinacoteca em 2020. E aí, na própria conversa dela com os curadores que estão no catálogo, ela falava sobre isso, assim, sabe? Eu não encontrei a mesma borracha, mas eu encontrei uma fita de látex que hoje é utilizada em construção civil que dava a mesma coisa, dava o mesmo efeito. Então aí ela conseguiu entender, sabe, que o meu trabalho não era sobre aquela tira de borracha exata. O cerne do trabalho dela era essa questão da resistência do material. E ao mesmo tempo, quando ela viu que a borracha que ela usou não estava mais disponível, porque na lojinha em que ela comprava ali no centro de São Paulo, aquela lojinha não existia mais, ela até pensou sobre isso, sabe, como o trabalho traz à tona até essas questões, sobre a lojinha de materiais pequenininha, que não existe mais, porque foi construído um prédio gigante no lugar. Mas, enfim, são essas experiências da vida, assim, e é isso que eu quis dizer, né, quando estar relacionado para mim com essa questão de documentação, em pesquisa, de acervo, me põe muito próximo dessas decisões, assim, do artista, que para mim é o, sabe, é exatamente o que eu falei, é esse suco preciso do que é a arte, assim, do artista, né, entender como ele toma essas decisões é entender exatamente o que é o coração do trabalho ali, sabe? Às vezes muito mais do que só ver ele exposto, bonito, lindo, mas não saber por trás, porque essas coisas nem sempre são ditas, né? Quase nunca, inclusive, as pessoas nem imaginam o que está por trás de uma obra ali pendurada numa parede, né? Então, e eu sei que, né, a arte contemporânea, nesse sentido, né, de esse tipo de arte que se utiliza de materiais de mercado, né, utiliza de materiais comuns, muitas vezes para o público que não tem muita familiaridade, essas coisas podem parecer muito distantes, muito frias, né, entender, tipo, mas ela só comprou uma cinta de borracha na loja, mas por quê, né, onde que está a mão do artista nisso? Então, entender esse processo e essas decisões fala às vezes muito mais sobre o trabalho do que simplesmente ver ele montado, né? Ele Aí é uma consequência de uma série de pensamentos e decisões, né? Isso que é interessante. sim, exatamente. E aí é engraçado, porque aí eu me vejo de novo como, tipo, olha como o meu olhar de arquiteto faz sentido até hoje, porque é entender o projeto, né? É a arte como um projeto. Então, exatamente o que você falou, o que você está vendo ali montado, final, na galeria, é um resultado final, entre aspas, porque às vezes pode nem ser o final, mas é uma fotografia do momento sobre uma pesquisa de um processo. Que quando ela montou, nos anos 80, ela fez de tal jeito, agora ela fez de outro. Se esse trabalho for adquirido por um museu, todas as questões vão estar documentadas ali, tem que ser uma cinta de borracha que vá dilatando com o tempo, e se ele for montado daqui a 20 anos no Marrocos, eles podem comprar algo que cause o mesmo efeito lá. Eles não precisam achar exata, sabe? Você não precisa botar no IFAM e fazer uma importação oficial de uma cinta de borracha, sabe? Sim. Então Não, essas e coisas isso é são interessantes. interessante, né? Porque eu acho que extrapola também aquela questão da materialidade em si, né? Na verdade, não é o como você resolve, é o que você está passando, uma sensação, uma emoção, um questionamento, uma provocação, né? Então, na verdade, é sobre o sutil que aquilo passa e não necessariamente sobre o material. Só que para isso você tem que desconstruir, né? Sim. Essa é muito a minha visão, assim, sobre arte, assim. Eu acho que o artista, quando ele faz um trabalho, ele faz um projeto de uma experiência. E mesmo quando é uma pintura na parede, ele escolheu fazer a pintura daquele tamanho, ele escolheu a largura do chassi, ele muitas vezes indica que tem que estar na altura dos olhos, ou uma coisa alta, né? Tem muito artista que expõe coisas rente ao chão. Então é sempre um projeto de uma experiência. Então é claro que, né, como eu falei, quando são obras que têm objetos únicos, né, que devem ser preservados, como uma pintura, uma escultura, um desenho,
isso é mais fácil, mas quando são trabalhos que são construídos com objetos comuns, isso é muito mais difícil de registrar e de entender. Então, no meu mestrado da museologia, eu estou pegando exatamente o estudo de caso de uma coleção que está no Museu de Arte Contemporânea da USP, que é do Rafael França, que é um artista que fazia vídeo instalações nos anos 80. E existe muito um debate, né, sobre muitos artistas dessa época, sobre o quanto você vai montar esse trabalho hoje em dia, você precisa usar TVs dos anos 80? Tipo, e essa resposta não é simples, assim, ela não é fácil, porque os artistas lidam com isso de maneiras diferentes, assim, né? Então, tem muito um debate que ele é muito difícil, assim, de às vezes ficar pronto, ficar preso ao fetiche da mesma materialidade. Então, o argumento que eu estou defendendo na minha pesquisa é que no caso do Rafael, não precisa, porque ele simplesmente estava utilizando os equipamentos que ele tinha à disposição na época dele, né? Nos anos 80, era aquela TV que ele tinha no mercado, então era aquela coisa que ele usava. Mas o trabalho dele não tinha a ver sobre isso, né? No caso dele, as instalações funcionavam de uma forma que ele, no espaço expositivo, ele tinha, por exemplo, um quadrado pintado na parede e tinha uma câmera que filmava esse quadrado e transmitia em tempo real para todos os televisores. Então, e ele fazia meio que uma geometria com isso, né? As telas das TVs faziam uma geometria. Então, o trabalho dele tem muito mais a ver com essa transmissão, essa coisa em circuito fechado, o fato de que ele não está exibindo um vídeo pronto, né? Não é exatamente um filme que está sendo exibido, ele é uma coisa que está acontecendo ao vivo através do próprio funcionamento. Ou seja, não tem a ver com os televisores específicos dos anos 80, com alguma estética, material. Ele não está falando do show business dos anos 80, ele não estava falando da TV como o principal equipamento doméstico e de difusão nos anos 80. Ele tinha muito essa questão da transmissão do sinal e sobre discussões de mídia e tudo mais, de verdade, ficção, né, e tudo mais. Então, eu acho que todos esses objetivos, esse cerne conceitual dele, pode ser reproduzido hoje com equipamentos de hoje. E que, inclusive, seria muito mais interessante, porque eu acho que se você coloca no museu hoje um monte de TV velha dos anos 80, isso vai acabar distraindo as pessoas do assunto de verdade. As pessoas vão ficar muito mais encantadas por aquilo. Nossa, olha essa TV, nossa, Vintage. na casa da minha avó tinha essa TV, e, cara, não é sobre isso o trabalho, Exato. né? Então, Exato. eu acho que usar equipamentos de hoje em dia, na verdade, mantém o trabalho atual, porque as pessoas vão ver, nossa, esse tablet, essa TV, isso é o que eu tenho na minha casa e tal. Então, você mantém o trabalho atual, dando foco exatamente para qual é o assunto principal dele, assim. Então, mas essas coisas são muito difíceis de decidir e registrar. E eu sempre, né, eu tô entendendo na museologia muito essa questão de que é difícil dizer um certo e errado, assim, você tem que fazer escolhas e justificar suas escolhas. Então eu não posso dizer que, não, tá errado usar as TVs vintage, tem que usar coisas... Eu tô fazendo uma escolha, a minha pesquisa tá apontando esse caminho e eu tô sugerindo ao museu expor dessa forma, pautada nesses argumentos. Sim. Mas aí que entra, eu acho que é muito interessante, que eu acho muito interessante também, essa questão da subjetividade da arte relacionada à história que você está contando. No fim, tudo é storytelling, né? É uma escolha, uma decisão e é uma história que você conta. Então, são decisões que você tem que tomar a partir disso, né? E que são subjetivas, mas aí é o que você quer passar para o outro, né? Que a arte é o que você quer que a pessoa sinta e veja e experiencie naquilo, né? Sim, eu penso bastante sobre isso também, assim, isso, claro, a gente está entrando numa coisa muito conceitual, assim, mas é o que eu Não, acredito mas e pauta muito meu trabalho, assim, que é essa ideia de que a arte, ela é um exercício de chamar atenção para alguma coisa. Eu vejo muito a arte como um convite. E algumas pessoas podem não se interessar por esse convite, achar chato e ir embora. normal, E tá tudo tudo bem. bem. Eu sou muito contra a ideia de que, tipo, ai, mas eu não entendo, né? Eu acho que, assim, tem questões de interesse, algumas pessoas se sensibilizam por algumas coisas, outras pessoas não. Mas a arte é muito um argumento e um convite para prestar atenção em alguma coisa. E eu me interesso, né, o tipo de arte que me excita, que me interessa, é a arte que opera dessa forma, assim, dessa construção de
que opera dentro de linguagens, assim, né, que se opera dentro dessa gramática. Por exemplo, até você falou da nossa faculdade de arquitetura, eu até queria lembrar, para mostrar como essas coisas nunca nos abandonam, assim, teve um livro que a gente teve na faculdade que eu nunca me esqueci, que era aquele do Summerson, que era a Nossa, linguagem lembro. da arquitetura clássica. Sim. E que aí ele explicava, né, quais são todos os diferentes tipos de coluna, quais são todos os diferentes tipos de frontão, o que, né, o frontão do palácio ter números pares de coluna, transmite tal coisa. Então é quase como se fosse um repertório, é uma gramática que você trabalha dentro dela para transmitir uma mensagem. E eu não estou querendo dizer que arte tem que ser um catálogozinho de opções que você costura argumentos, assim, eu sou totalmente a favor da liberdade criativa, e o artista tem que fazer o que ele quer, mas eu acho que tem essa escolha, assim, sabe, de tipo, entender que os materiais que você está utilizando, eles não são neutros, eles têm história, eles têm um contexto social, eles têm um contexto econômico. Então, outro dia eu estava lendo também uma entrevista de uma artista que usava colagem de jornal, assim, para fazer umas colagens, e o entrevistador perguntou assim, não, mas a questão, né, de como o jornal sempre foi utilizado na colagem, né, desde o virada do século, modernista, os dadaístas, né, e a pessoa meio que ignorou um pouco desse histórico, assim, sabe? Então, eu acho que sim, você tem total liberdade de escolher uma coisa porque eu quero, mas eu acho que quando você amarra as outras questões que o material tem, sabe? O jornal tem uma história, o jornal tem um peso na comunicação, um peso histórico, ele tem uma utilidade como material muito antiga, assim, para o meio da arte. Então, para mim, a minha opinião pessoal é que fica muito mais interessante quando você amarra essas coisas. Quando você entende que o material que você está utilizando, ele não é neutro, assim. Então, quando você vê numa instalação, até tive uma experiência uma vez com meu irmão, numa exposição, assim, de que tinha um trabalho que era um monte de tijolo normal, empilhado. Ele, o cara foi lá e comprou uns tijolos. Mas o que isso quer dizer, né? O que o tijolo fala sobre construção civil, sobre racionalidade, sobre estandartização da construção? Então, entender que os materiais escolhidos ali, eles não estão encerrados neles mesmos, assim, eles falam sobre muitas outras coisas. E para mim o excitante em arte contemporânea é isso, assim, é ver o artista como essa pessoa que amarra essas várias coisas, assim, que une elementos para construir um certo argumento. Isso não precisa ser super cabeçudo e conceitual, assim, né? Não precisa ser. É chato às vezes também quando o trabalho precisa do textinho explicativo. Sim. Mas eu sempre digo para as pessoas pensarem sobre isso. Tipo, o cara utilizou um tijolo, pensa sobre o tijolo. Para que o tijolo é utilizado? Do que ele é feito? Né? Tipo, é uma coisa. O que pensa sobre esse elemento, assim? Então, é exigente, né? A arte contemporânea não é algo que é tão fácil de entrar. Você precisa ter um interesse e você precisa querer dedicar tempo a pensar sobre isso. Realmente não é, às vezes, o tipo de coisa que você só vai bater o olho e achar bonito, assim, que às vezes não é bonito. E não Mas é. não é, mas o não ser bonito é parte da ideia também. Às vezes pode ser Exato. irritante, pode ser demorado, sabe? Assistir um filme que é super lento, o lento tem a ver com essa questão do tempo estendido, do tédio ou não. Tudo isso é matéria para construir uma ideia, assim. E eu acho que não só do artista, né? Porque é o que você falou, por exemplo, o tijolo. Para mim, o tijolo pode ter uma história diferente do que para você, né? Então, como isso também impacta a pessoa que está observando a arte, né? E mexer com isso, tipo, é isso. Se a gente vê uma mesma obra, eu vou ter sensações ou experiências ou pensamentos diferentes de você, porque a minha experiência de vida é diferente, né? Então, isso também é muito interessante de observar. Assim. Sim, essa ideia da obra não acabada, né? E do como o observador, a pessoa que está lá, completa a obra porque ela não tem uma resposta só. Então, você vê uma obra de arte através do seu filtro, você vê através de quem você é, das suas referências, da sua história, do que você já viu, do que você passou. Isso é a coisa, né, mais comum do mundo, assim, por isso que tem, né, isso a gente vê em músicas, em filmes, coisas que te puxam de um gatilho super emocionante, assim, que tem a ver com coisas que te sensibilizam, assim. Então, isso é muito interessante. Isso eu acho, isso que eu gosto desse tipo de arte que pega elementos do mundo, porque os elementos do mundo eles têm conexões muito variadas com
com a história das pessoas, né? Eu acho às vezes mais interessante do que algo que é só feito por uma pessoa, porque eu fiz aquilo e eu construí essa minha coisinha que é minha, e eu tô só mostrando para você quem eu sou. Eu gosto de coisas que são abertas, assim, de obras que são abertas, porque elas proporcionam exatamente essas diversas conexões. E às vezes é o que fazem as pessoas conversarem muito mais. Eu acho que simplesmente claro, eu tô falando de maneira muito resumida, assim, mas simplesmente só um desenho que é bonito, não, fiz aqui, tá bonito, meio que para por aí, sabe, a conversa. Eu acho que quando tem coisas que instigam e que provocam, tem o que você falou, né, o tijolo, de repente para quem viveu numa fazenda que tinha isso remete de tal forma, né? Eu até hoje eu vejo o tijolo e eu lembro do sítio que a minha família alugava com os meus primos e a gente ficava andando em cima do muro do tijolo no perímetro do sítio, assim. E era uma coisa que até hoje eu não consigo ver um muro de tijolo sem lembrar da fileira dos 14 primos andando ao redor do sítio, assim. Então essas coisas elas são muito interessantes, assim. Mexe com a memória, nostalgia, sentimentos, sensações, é muita coisa, né? Eu acho isso incrível também. Sim. E Caio, me conta, agora então você está fazendo esse mestrado, porque é indo nessa direção, né? E você trabalha na área também. Conta um pouquinho assim sobre o agora, tipo, qual que é a sua realidade agora? Sim, eu trabalhei 8 anos em galerias, né? Que foi um período muito muito bom, porque eu conheci muita gente, né? Tive a oportunidade de estar relacionado em muitos projetos e conhecer os diversos agentes do setor, assim, né? Dos artistas, galerista, colecionador, advisors, pessoal dos museus e tudo mais. E foi muito bom, mas para mim, assim, se tornou um pouco cansativo no final, por também ser muito muito restrito, assim, né? O mundinho da arte contemporânea, ele é restrito, e eu queria trabalhar numa instituição maior que tivesse outras questões, né, que trabalhasse cultura de forma mais abrangente, assim. Então, eu estou trabalhando atualmente no Itaú Cultural, que é uma instituição, né, que tem projetos muito além do que as pessoas veem, né? Acho que a maioria das pessoas só conhecem o lado que é o eixo da fruição do Itaú Cultural, são as exposições, os espetáculos, shows, mas, né, tem todos os outros projetos de cultura, os projetos sociais, de educação. E, paralelamente, eu estou nesse mestrado na museologia, porque eu tenho muito essa intenção de trabalhar como consultora, assim, né, estar envolvido em projetos paralelos dessas questões, assim, de encontrar soluções para como os trabalhos são documentados, como eles devem ser reapresentados, né, esse tipo de trabalho que eu falei que não depende de objetos originais, assim. Então eu estou num momento muito positivo, assim, de que eu estou conseguindo trazer muito do que eu aprendi nas galerias, estando em contato direto com artistas que estão fazendo trabalhos hoje, para trazer isso para a museologia, assim, né, para essa questão de arquivo. E a área que eu estou trabalhando no Itaú Cultural, ele é exatamente o departamento de memória e pesquisa, que ele funciona como, vamos dizer assim, um centro nervoso de pesquisa para todos os projetos, né, da instituição, seja das exposições, seja das peças, tudo mais, mas muito pensando a memória da própria instituição, assim, é muito legal que eu descobri que é o tipo de coisa que também não está muito visível para o público, e essa é uma das coisas que a gente quer mudar, que é essa autocrítica, assim, da própria instituição, da história dela, e o que ela fala sobre a cultura no Brasil, como que ela se relaciona com outras instituições culturais privadas e como elas trabalham. Então tem essa questão da memória e do tempo, assim. Então, como eu falei, essa coerência que eu fui vendo como as coisas se conectam, foi muito interessante, assim, porque eu já estava no mestrado antes de entrar agora nessa vaga. Então, Que de louco ver como conecta, né? então, essa questão, e as galerias que eu trabalhei, né, isso eu acabei nem comentando, as galerias que eu trabalhei, elas tinham mais um caráter mais histórico, assim, de trabalhar também artistas que produziram muito nos anos 70, anos 80, e estavam meio que abandonados, então tinha que ter essa pesquisa de como a gente apresenta esses trabalhos hoje de maneira relevante com o contexto social de hoje, mas também sem abandonar o que era o projeto original. Então essa questão da memória, assim, de olhar para trás em relação com o que temos hoje, como trabalhar a memória não só como algo do passado, né? Não só como documentos que falam sobre o que aconteceu em tal data,
mas que eles sejam ativados com o que está acontecendo hoje em dia, assim. Então eu estou muito feliz, assim, de que eu estou conseguindo aliar esse trabalho formal, né, no Itaú, junto com a pesquisa do mestrado, que também é uma pesquisa que tem aplicação prática, né? Eu fiquei muito em dúvida se eu entrava no mestrado de História e Teoria, mas eu gostei muito da questão da museologia, porque ela tem todo esse fundo teórico, mas ele é para prática, né? Ele não é só para eu virar alguém que é um entendido do assunto e escreve artigos que vão ser lidos pelas mesmas pessoas que estão na mesma área que eu trabalho e fica essa muito coisa fechada. específico. Ele traz consequências práticas para como o público vai ver esse trabalho, né? Como que esse trabalho vai ser apresentado para o público falando. Então, né, como eu dei esse exemplo, né, dessas instalações de vídeo que eu estou trabalhando, o meu desejo é que isso seja exposto no MAC, abrindo essa discussão para o público. Falar, tipo, esse é um trabalho de instalações de vídeo dos anos 80, mas agora ela é atualizada com equipamentos contemporâneos, por isso, por isso e por isso, sabe? Abrindo essa discussão, assim. Uhum. Então, isso que me atraiu na museologia, porque ela traz impacto para quem é o principal personagem disso tudo, que é o público e as pessoas, e como elas vão ver e como esses trabalhos vão ter efeito na vida delas, assim. Sim. Não, muito legal, Caio. Obrigada por contar um pouco assim da história e também colocar, enfim, a gente entrou aqui nos papos mais filosóficos, mas eu acho que sempre vale, né? Porque acho que quando a gente está discutindo arte, ou arte, no fim, é isso, é memória, é vida, é materialidade, é o tempo inteiro a gente está circulado disso, né? Então acho que Sim. é super importante também. E eu sempre falo, os convidados que vêm aqui, né? Eu gosto de que se você tiver um contato, se as pessoas puderem, se você estiver disponível para, às vezes, conversar, tirar uma dúvida, às vezes tem gente que está querendo ir para essa direção, você acho que é uma pessoa aberta nesse sentido, né, também. Sim. Os meus contatos principais são, né, o meu, por e-mail, né, o meu e-mail é meu nome inteiro, caio.meireles@gmail.com, e o LinkedIn, que é o que eu uso mais realmente para contatos de trabalho, e estou postando lá, né, artigos que eu escrevi, que foram publicados. Eu dei um curso mês passado também, bem voltado para artistas em começo de carreira e pessoas que trabalham em museus, sobre essas questões da dificuldade, né, de como documentar esses trabalhos em arte contemporânea, que são efêmeros e dependem de materiais que são substituíveis, assim. E foi um curso muito, muito incrível. Eu fiquei muito feliz, porque apesar dele ser específico, assim, eu senti que eu consegui atrair as pessoas bem interessadas, assim. Então, encontros online que eram para durar 1 hora e meia, duraram 2 horas e meia, porque todo mundo estava trazendo questões, assim. Que legal. Então é isso. Então, o LinkedIn, e-mail e Instagram também. Eu admito que eu uso o Instagram mais para coisas pessoais, eu tento evitar transformar ele numa coisa de trabalho, porque eu não quero que seja um cantinho pessoal meu, para às vezes só postar música e ser feliz. Mas fico muito aberto e adoraria que qualquer pessoa interessada no assunto ou com qualquer dúvida entre em contato para dar continuidade a isso. Legal, vou deixar aqui na descrição também escrita do episódio os seus contatos. É, mas muito legal isso que você falou do curso também. Então, normalmente você posta sobre esses cursos no LinkedIn também? Ou... Sim, eu estou postando mais por lá, e o Instagram um pouco também, mas o LinkedIn eu diria que é o principal lugar, assim. Eu quero realmente tornar ele um lugar, né, não ser só aquele... Acho que o LinkedIn está se tornando um pouco mais isso, assim, não ser só aquele seu currículo eletrônico, mas ele ser um feed de notícias mesmo, assim, e para mim virou realmente um lugar de atuação profissional, de poder postar coisas, tal, mesmo coisas que nem são coisas que eu estou trabalhando diretamente, seja um link interessante sobre algo que tem a ver, que eu acho legal, assim. Sim. Então, Não, ele está se tornando um lugar muito de criação de conteúdo também, né? Só que volta com um olhar um pouco mais profundo, mais profissional. Eu também estou postando uns textos, porque acho que é isso, o Instagram também, ele tem uma superficialidade ali, né, às vezes, que você não consegue estar se tornando cada vez mais. E eu trago isso porque tem muitos artistas que questionam, falam assim, eu nem estou no LinkedIn, como que como artista eu me coloco no LinkedIn? Eu falei, gente, tem muitas conexões no LinkedIn de trabalho mesmo, né? Então, sim. super Acho que é bem interessante. isso, né? Cada pessoa tem que fazer as suas escolhas para o que faz melhor, assim. Eu entendi que para mim o Instagram, por mais que às vezes eu poste coisas de trabalho e tal, eu prefiro manter ele por questões de ansiedade
social, assim, eu tento evitar aquela coisa. Eu li um termo outro dia que é a TikTokifização do profissional, sabe? Eu não quero ter que ficar postando ali 1000 coisas para dizer que eu sou essa pessoa envolvida em 1000 coisas, assim. Sim, sim, total. Mas é isso, Não, cara. Fiquei feliz com a conversa. Isso que você falou de que a gente foi para lados muito conceituais, mas eu queria relembrar que é exatamente isso é exatamente por isso que eu passo no trabalho, essa ideia de tentar capturar as coisas existenciais e conceituais e trazer para a prática, assim, né? E é por isso que eu fiquei feliz de ver essa conexão desde a arquitetura até hoje, porque a arquitetura também é isso, é você juntar os sonhos do cliente, o que ele quer, mas você tem que usar o pragmatismo material e construtivo para deixar isso, tornar isso realidade. E eu acho que a arte tem muito disso, assim, eu acho que esse curso que eu dei foi exatamente para isso, assim, enxergando um nicho que eu ouvi de muitos alunos de faculdades de artes que falta, assim, de que um olhar pragmático sobre como que você documenta uma instalação de arte, como que você comunica para o fornecedor, como que você envia para um edital que abriu em tal lugar para que o curador entenda exatamente como que o seu projeto vai ser construído para não ficar só numa coisa conceitual e abstrata, assim. Então, esse é o desafio. Não, total. Eu gostei muito e te agradeço de novo aí o ter topado abrir abertamente sua história e também compartilhar dicas. Acho que no fim muita gente consegue tirar muitos conteúdos aí também para aplicar nos seus dias a dias como artistas ou criativos ou empreendedores ou seja lá o que for. Obrigadão, Caio. Obrigado. Até logo.